cá, como é que você foi parar lá no lugar do Chacrinha? Quem teve a ideia? Foi o Boni? Foi o Boni, foi você? Porque foi o quê? O Chacrinha já estava doente, o Chacrinha estava doente, né? Estava com problema de saúde lá, estava com câncer e tal, e bom, já estava... tava mal. E aí, o Boni me chamou na sala dele, né? Quer dizer, outra história também interessante. Leleco, né? Tu era muito chegado no Leleco, né? Amigo do Leleco. Que era uma responsa, o né? Leleco tinha muito carinho por mim, eu tinha muito carinho pelo Leleco. A gente era muito amigo já. Aí aconteceu o seguinte, eu tô em casa também, toco o telefone, a Mônica, secretária do Boni. João, o seu Boni quer falar com você. Eu falei, cara, o Boni não é de chamar pra falar. Pode chamar pra falar, alguma merda eu fiz lá, né? Alguma merda. Na época eu tava fazendo crônica no Fantástico, né? E quem dirigia era o Roberto Alma. E eu falei, pô, será que é alguma coisa que não tá pegando bem e tal? O Boni não era de chamar. Quando chamava, era pra ou fazer uma promoção ou pra mandar embora. Não tinha meio tempo, ou pra dar expor. Não tinha meio tempo. E aí não tinha meio tempo. O Serginho passou por ali e sabe disso. Então, não tinha meio tempo. Aí eu chego na sala do Boni, na antessala, aliás. Tá sentado aqui, Tarcísio Meira e do outro lado o Dias Gomes. Tarcísio Meira e Dias Gomes. Pô, porra, se esses dois estão aqui e eu tô aqui, porra, a merda que eu fiz foi muito grande, entendeu? E a Mônica, séria, tal, aí passa o Daniel Filho. Eu ferrei passa direto. Teledramaturgia. Não, aí o Daniel Filho passa direto, o Daniel Filho, o diretor artístico, né, cara, junto com o Mário Lúcio Vaz, né? Ele passa e entra assim, direto, só cumprimento o Tarcísio, muito rápido, Tarcísio, o Dias, tudo bem, passa. Falei, cara, o clima tá pesado, né? Pum, passou. Aí, de repente, vem o Daniel, sai, não fala nada, aí entra em seguida o Avancini, passa também direto. Eu falei, que caralho, ninguém olha nem na minha cara, porra nenhuma. Tu só olhando pro Tarcísio, só olhando agora o Tarcísio. Não, o Tarcísio era gente boa pra caramba, mas o Tarcísio era meu blazer, né? O Tarcísio era assim, né? Tipo assim, tudo bem, tranquilo. Ô, Tarcísio, pô, aquele espetáculo teu maravilhoso. Pô, gostei muito do teu carro. Muito. Legal. É bom. Pô, cruzei. Eu fui jantar no Antiquário uma vez, e ele tava ele agora. E aí eu falei, pô, sentão, o cara recebeu sentamos ali. Sabe, no Antiquário? Sei, pô, é bom. Lá. Então você ficava na espera aguardando a mesa, né? Aí sentou o cara, o Manelzinho, o grande Manelzinho. Tá em Brasília o Manelzinho. Aí o Manelzinho trazia lá aqueles quitutes, bolinho de bacalhau, aquelas coisinhas todas, sentava. Aí, porra, onde eu fico? Sentou o Tarcísio agora aqui e eu aqui, que é a menina que eu saía na época. Ficamos aqui parados. Aí eu falei, e aí, pô? Tinha uma conversa, né, meu? E aí, Tarcísio, Glória, tudo bem? Porra, Glória. E Tarcizinho e tal. Tá bem. Minha cara. Puta que... Mas, ó, meu, completamente blazer. Mas era um cara gente boa. Então, imagina, ele ali sentado, então, mais blazer de evitar, né? Bom, de repente, a Mônica fala assim, ô, João, o seu Boni tá te chamando na sala. Porra, pra eu entrar antes dos dois aqui, porra, quem é o João Kleber perto, Tarcísio e Dias Gomes, né? Falei, porra, eu fiz cagada. Já me senti, já fiz cagada. Vou pro caralho. Aí, quando eu entro na sala, tá sentado do lado dele o Leleco. Por que tinha entrado o Daniel? Porque o Daniel tinha que ser consultado, falado, porque era o diretor artístico também, né? E aí, eu acho que, na minha cabeça, eu viajando em merda. E o Avancini, porque foi fazer alguma coisa, de alguma série que ele tava fazendo, tinha que resolver com o Boni rápido e tal. Mas interromperam a reunião deles, do Leleco com o Boni. Mas já estava decidido, só tinha que me comunicar. Aí eu sentei, tá, o Boni sempre sério, aquele jeito dele. Ó, João, tô conversando aqui com o Leleco. Como você já sabe, o Chacrinha tá com um problema de saúde e tal. E aí, nós decidimos aqui que você vai fazer o programa sábado, a partir de sábado, com o Chacrinha. Obviamente, mais você do que o Chacrinha. O Chacrinha só vai entrar nas horas importantes, que tem que entrar, tal, pá. Só que não tem nada de mim, porque eu fazia imitação no teatro, brincava de Chacrinha. Não é imitando o Chacrinha, não. Você não vai entrar de imitando o Chacrinha. Você vai entrar de João mesmo. De João Kleber. Você vai botar um terno, já conversei lá com o pessoal da figurinista, você vai botar terno, uma camiseta, uma roupa tua, legal, que nem aquela coisa que tu fala no teatro. Aquelas roupas lá, tal, entra e vai apresentar o programa, você fala com o Leleco e tal. Eu tenho que sair pra almoçar agora, que eu tô com... Aí é que tá, o pessoal tava esperando, o Tarcísio e o Dias estavam esperando ele pra almoçar com o Boni.
Ah, eu tenho um tá. almoço agora, depois que eu entendi a parada do negócio. Aham. E o Leleco fica aí, conversa com você e tal. Aí eu fiquei sentado na mesa do Boni, o Boni saiu pra almoçar. E aí o Leleco falou pra mim, ó, João, nós vamos agora na casa do papai. Ele morava ali ali, como é aquele bairro antes da Barra? Meu Deus do São céu. Conrado. São Conrado. Não, antes de São Conrado, não. Ali já entrando, passando da Barra. Barrinha? Não, é a Itanhangá. Itanhangá. Vamos na casa do papai, em Itanhangá, vamos pra casa do papai, e a gente vai conversar com o papai já tá sabendo, tal, tudo, já conversamos com ele e tal. E, aliás, o papai que aprovou a participação. E assim foi. Aí cheguei lá na casa do Chacrinha, comecei a ensaiar com ele. Vou lá com o maestro, ele queria ensaiar comigo as marchinhas, né? Aham. Aquelas marchinhas que ele fazia. Bota a camisinha, bota. Maria, sapatão, aquela coisa. E aí, lá, e então eu ia todos os dias na casa do Chacrinha, principalmente nas quintas-feiras, ele fazia o ensaio, na sábado nós gravávamos, porque no programa já não era mais ao vivo, por causa da saúde dele. Gravava no sábado para ir no outro sábado, mas gravava como se fosse ao vivo. Não tinha, era assim, Direto. direto, porque Não nem parava. ele queria, parava. E aí foram os programas até ele falecer, né? Sim, mas foi muito marcante, né, cara? Pra mim foi. quem foi Ali o também é uma quem- audiência, né? E quem foi o Chacrinha pra você? Como era o Chacrinha? Como é que era o Chacrinha da intimidade? Você que eu não, conviveu ali eu com não ele. tinha intimidade até então, né? Eu tinha amizade com o Leleco, com a Maninha e tal. Os meninos, filhos dele eram pequenos ainda, né? Eu conheci o Chacrinha, assim, tipo... Eu nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, sempre sou Abelado. Ô, sou Abelado e tal. Ô, meu filho, vai também e tal, galera. Aí, bom... E aquela amizade querida mesmo, sabe, Serginho? Mas não tinha intimidade de ficar. Agora, aquele período, parece que foram 20 anos, pô. Porque era todo dia com ele. Eu me lembro Todo disso, dia ele sabia? contava de história. O que ele me contou de história da televisão, tanto que quando eu fui assistir a peça do Chacrinha, Sim, do Stepan, que o o Stepan Stepan, fez. porra, meu, juro por Emocionou, Deus, eu emocionou. chorei quando eu vi o Stepan, porque o Sim. Stepan incorporou. É. Quando eu vi, a cena que eu vi do Stepan saindo de cirola, ele de costa pra plateia, andando como se ele for, aí eles fizeram o cenário da casa. Foi uma cena que a Dona Florinda, o personagem, né? Sim. A história que a Dona Florinda comunicou ele que o Boni queria conversar com ele. Eu não quero conversar com o Boni, porque ele tinha saído da Globo por causa do Boni e tal, não sei o quê. Bom, e aí ele foi andando de costas assim, conversando, né? Com a Dona Florinda, o personagem, o Stepan, ele de cirola, de costa. Eu vi o Chacrinha, cara. Igual, né? Igual. Aí eu chorei, não tem, emociona. Por quê? Porque o Chacrinha, ele ficava no camarim. O Chacrinha não deixava eu trocar. O Serginho conhece o camarim 100 da Globo, do Teatro Fênix. Eu Né? trabalhei lá, pô. Então, ali só ficava quem tinha programa de televisão. O Serginho apresentou o programa lá. Então, ficava naquele camarim. A Xuxa ficava lá, Roberto Carlos ficava lá, Faustão ficava, Exatamente. quando veio, ficava. Era o camarim 100. Tinha tipo duplexzinho, né? Era Tinha o mezanino. mezaneiro, que o pessoal Exatamente. fazia massagem. Isso A Globo mesmo. era cheia de frescura. exatamente. Tinha um massagista, tinha um figurinista, Maravilha. tinha uma massagem só pra mão, uma massagem pra cabeça. Era esse camarim. Era isso aí. E aí é o seguinte, ele queria que eu ficasse com ele, trocando de roupa com ele, porque ele queria ficar conversando, passar o programa, papapá, dando toque. E ali, porra, e o mezanino é o seguinte, eu me trocava exatamente no mezanino, porque ele ficava trocando lá embaixo, o pessoal trazia as roupas, as meninas ficavam lá trazendo a roupa pra ele, e ele ficava com o Leleco, passando o programa, e ele comigo passando o programa. Então, aliás, eu chegava antes dele chegar, né, na televisão. Então, eu ficava lá. Fora esses dias de gravações, eu ficava com ele todos os dias. Nem o Leleco ficava com ele todo dia. Eu ficava, o maestro ficava com ele e eu também. Então, ele ficava puxando. A Dona Florinda, a menina fazia lá um café, eu sempre gostava de café com leite, com manteiga, ela fazia. Virou uma mãe, né? Então, eu ficava lá com eles. Todo dia. Qual foi a lição que Que você teve? barato. Qual foi a lição que você teve com ele assim? Você pode falar assim, caramba, Eu tenho de comunicação válido. Uma das coisas que ele falou pra mim é o seguinte: nunca deixe de dar entrevista em nenhum lugar. Nunca. Por menor que seja na época eu falava rádio, né? Menor que seja a rádio. Porque eu fui apresentador de rádio, que era pequenininha, depois comandei programa de rádio maior, depois eu fui pra televisão, mas eu nunca deixei de dar uma entrevista para a menor rádio que fosse. Porque falou, se tiver uma pessoa te ouvindo, essa pessoa
vai dizer para outros que conheceu, que falou. É Falar isso verdade. também quando disse a minha carreira. É Ele falar isso verdade. assim, ó, porque essa pessoa que às vezes é aquele radialista ali daquela ruazinha, amanhã esse cara vai ser o dono da rádio, então você tem que ser humilde o suficiente para dar entrevista para todo mundo. O Chacrinha fala. E outra coisa que ele dizia o seguinte para mim, que ele disse, olha, quando você se propor a fazer um programa popular, não tenha vergonha de fazer um programa popular. Não sinta vergonha de fazer programa popular. Não tenha vergonha. Eu falo, poxa, pelo amor de Deus. E outra coisa, quando você entra no palco, você tá aqui no backstage, ele não fala backstage, você tá aqui na coxia. Uhum. Da coxia pro palco, esquece todo o problema que você tiver. Daqui pra frente é outro negócio. Ele fala assim, você vê, daqui a 1 hora eu vou tomar uma injeção. Daqui a 2, 3 horas eu tô no palco. Então, você esquece. Olha Você que não legal. tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem nada. Só Tem doença, não tem nada. Só tem aquele povo que tá lá. E outra coisa que fala, a cada lente da câmera são milhões de pessoas que estão te vendo. Mas não pense que são milhões. Pense como se fosse uma. E outra que ele falava pra mim, nunca fale no plural. Fale sempre no singular. Falei, porra, né? Aí eu comecei a conhecer outro Chacrinha, que eu não conhecia. Aham. Porque é o seguinte, se tiver uma pessoa te vendo, então Uhum. é legal. Mas se tiver 2 pessoas te vendo, tá legal. 3, tudo bem. Então, no singular funciona. Agora, se tiver uma só, você vai falar, vocês aí, o cara vai olhar, pô, só se tiver um fantasma. Né? Então, você vai falar sempre no singular. Entendi. O Chacrinha é um cara muito culto, viu? Sim. O Chacrinha era médico, formado em Ele era medicina. médico? Ele era um gênio. O cara era o Chacrinha era muito preparado. O Chacrinha era muito Ele era um preparado. gênio. Ele era médico, eu não Eu vi sabia disso, não, O bicho. Chacrinha era muito Eu preparado. vi aquela série, o filme que teve. Ele era um gênio. O Já, cara o Chacrinha. fazia rádio sozinho em casa, fazia todos os barulhos, todas as coisas. O cara era. Isso já era o dom dele, mas ele era um cara muito preparado socialmente, culturalmente. É aquele que ele falou, não tenha vergonha de fazer programa popular. Sim. Porque, na verdade, a gente vai entender hoje, eu fazendo o programa popular, e por isso que eu peguei o gosto também de fazer o programa popular, que é o seguinte, você fala, você se identifica com o público, Serginho, e quando você se identifica com esse público é o público mais fiel para você. E se você passar para ele, quando você fala, os programas de televisão são produzidos, é combinado ou não é combinado, o público ele não quer saber. O público quer saber o seguinte, esse cara me fez rir, me entreteu, entendeu? Uhum. E o Chacrinha falava isso. Ele falava assim, você tem que fazer um programa onde as pessoas se identifiquem com você e que ele sabe que você não está tendo vergonha de fazer aquilo. Se você ele não falava mico. Se você tiver passar vergonha no palco, passe. Não tenha medo.